Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da sombra, trabalhar isso para ficarmos bem, né? Para melhorarmos as nossas vidas, para termos sucesso em tudo que nós queremos. Como é que a gente limpa essa sujeira e consegue viver feliz, pessoa melhor. Então vamos lá. Primeiramente, o que me levou a fazer esse vídeo foram algumas coisas que a gente percebe que são muito... Fazer uma consulta comigo, veio conversar comigo sobre um problema de vícios, vício de jogo, vícios de coisas assim desse tipo. Né? É claro que uma pessoa, se ela quer se livrar de um vício, ela vai ter que confrontar a sua sombra. Pelo menos é isso que na psicanálise analítica de Freud, a sua sombra sobre sua vontade, você começa a controlar aquilo que você considera um distúrbio para a sua vida. Mas veja bem, aí existe uma situação que é bastante interessante. Por exemplo, uma pessoa que tem um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza. Então a pessoa quer tudo organizado, ela quer o tempo inteiro, ela olha para o lado e vê, ela não consegue viver bem, vendo que tudo está bagunçado, ela tem esse transtorno. Se a pessoa ela faz um tratamento psicológico, digamos assim, e ela por ser muito organizada, se ela conseguir tirar esse excedente, né, que a transtorna, na verdade, e conseguir aplicar essa maneira organizada de ser, ela pode ter sucesso em muitas coisas na vida dela. Inclusive no seu trabalho, principalmente, no seu dia a dia, na sua casa, nas suas contas, em tudo. Por quê? Porque ela tem essa visão de organização. Então vocês percebem que tudo isso daí que eu estou dizendo, o vício, são partes da nossa sombra. Agora, tem um outro conceito também interessante, né? Porque a sombra é uma coisa escura, né? E o escuro já vem aquela coisa de medo, de pavor, de trevas, né? Que a gente não tem o controle. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. É aquela história, a pessoa tem medo do escuro, do guarda-roupa, não sei o quê, cria aquela estereótipo, né, do monstro do guarda-roupa em qualquer sombra que a gente vê. E, na verdade, nem sempre existe alguma coisa, porque tem os daimons interiores, que são aqueles que nós criamos. A gente tem falado muito sobre daimons exteriores, como inteligências que existem, né, que as pessoas se associam, mas tem os interiores, que são aqueles que você cria e você cultua. Você já ouviu falar aquela frase que nós temos dois lobos, né, dentro de nós, e que um é o do mal, o do bem, e o que vai sobreviver é aquele que você alimenta? Pois é, eu vou mais adiante ainda para falar dessa noção de sombra. O filme Jekyll e Hyde. Mas, na verdade, o filme Jekyll e Hyde, se você assistir, se você ler o livro, você vai ver que o que era o bonzinho, na verdade, ele precisava da sombra dele para conseguir fazer as realizações, porque era a sombra dele que o impulsionava. No entanto, se ele deixasse a sombra tomar conta, a sombra iria causar um monte de transtorno na vida dele, iria destruir tudo. E existe também filmes que são até bastante clichê, né? Que é aquele cara que é um cara perdido, um cara que ninguém dá bola, um cara que ninguém leva a sério, né? Um bola murcha de primeira ordem, né? A pessoa assim que é motivo de chacota e gozação em todo lugar. Então um cara deprimido, um cara com problemas também de descontrole, né, emocional, a autoestima está lá embaixo, enfim, tudo aquilo lá. E aí, de repente, ele encontra um mestre do mal, né? E esse mestre começa a trabalhar a sombra dele. Em vez de ajudá-lo a se erguer como pessoa, com boas atitudes, para tentar matar esses problemas que ele tinha, o que ele fez? Ele botava o cara de frente para o espelho e exaltava as sombras. Exaltando as sombras, o resultado, o cara virou um cara glamuroso, inteligente, porque ele burgou, o cara lê e tal. É aquela coisa clichê mesmo. E o cara começou a adquirir conhecimentos, porque ele passava os conhecimentos apropriados para que aquela natureza mais forte tomasse conta dele. E com aquela natureza mais forte,
ele conseguiria então se impulsionar, se fazer aparecer, ter um glamour pessoal. Porque vocês sabem, aquela coisa das trevas, né? Do Cavaleiro das Trevas, aquela coisa, sempre teve um glamour especial. Né? O caso dos filmes do Drácula, essas coisas todas, né? O Príncipe Negro, o Bruxo, o Mago, que é aquele que está num patamar acima de todas as pessoas, né? Ou o próprio príncipe que chega e, enfim, cheio de mistérios e aquela coisa toda. Então você vê que são estereótipos que são criados. E nesse caso, o filme ele exalta a sombra, só que o cara ele começa bem, ele começa a fazer tudo que ele gostaria de fazer, ele começa a crescer, entendeu? Ele queria ser um dançarino, se tornou um dançarino famoso, entendeu? Só que num determinado momento foi tão forte essa exaltação da sombra que as sombras começaram a se voltar contra ele próprio. E ele começou a não aguentar aquilo. Por quê? Porque as sombras, lógico, nesta exaltação, tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é ruim, também se manifestou nessa exaltação. E ele perdeu o controle. Né? Então, entrou nos vícios, entrou, sabe, todo tipo de neurose, tudo começou na vida dele a atrapalhar. Então vocês estão vendo, nesse outro aspecto aí, né, da sombra, se ela for exaltada, é um grande problema. Agora, olha só, uma coisa que eu vou falar para vocês. A exaltação da sombra também pode ser feita de maneira externa. Por exemplo, quando o cara se associa com entidades trevosas, demoníacas, coisas assim desse tipo, essas entidades fazem o favor de ativar no cérebro da pessoa tudo aquilo que ela tem de pior. Tá? Todo tipo de descontrole que a pessoa tenha. Por quê? Porque eles querem tê-lo sobre seu domínio. Então é muito mais fácil que se estabeleça um desequilíbrio, né, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, na sua energia, para que eles possam dominá-lo totalmente. E é aí que a coisa se torna complicada. Eu vejo muitas vezes essa questão, né? E você vê esses caras de exaltação da sombra, você vê os ditadores, Hitler, Mussolini, o Putin, na minha opinião, é um cara que a sombra tomou conta dele. Né? Não tenho dúvida nenhuma. Tá? Independentemente daquela onda de história, porque a Ucrânia ia entrar para a OTAN, ia apontar armas nucleares para a Rússia, essa baboseirada que eu não acredito muito. Mas, de qualquer maneira, não quero entrar no mérito dessa guerra nem coisa nenhuma, você percebe que o cara está desequilibrado, totalmente, pelas atitudes. Então, a sombra tomou conta dele, e a sombra toma conta sim. Toma conta de quem está no poder. É muito fácil a sombra tomar conta de quem está com o poder na mão. Porque o poder ele corrompe facilmente a pessoa. Entende? E você pode ser corrompido pela sua própria sombra. E a pessoa, às vezes, né, que vem pedir ajuda, né, e você percebe que ela tem aquela dificuldade, ela não sabe o que fazer. Como que eu largo dessa sombra do vício, o vício do jogo, por exemplo? Como que eu posso fazer? Entendeu? Então isso é um trabalho interno que você tem que fazer, se livrar, fazer terapias, entendeu? Isso aí, veja bem, a espiritualidade pode te ajudar, porque se você estiver nessa direção, o que acontece? Você indo, fazendo terapia e tudo mais, fazendo meditação, você começa a trabalhar esse seu lado. Então você fica mais calmo, mais seguro, e você começa a afastar, de repente, há um desinteresse naquilo que era um desequilíbrio, porque como a meditação, o trabalho terapêutico, a terapia, né, produtos naturais que você pode tomar, chás e tudo mais, para você se reequilibrar, de repente você sente que fica bem e não tem mais vontade de fazer o que você fazia antes. Então não tem um caminho único. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Elas interpretam as coisas de maneira diferente. Então, por exemplo, eu acho que eu consigo ter um autocontrole meditando, respirando. Né? Muitas vezes eu sinto que é necessário, porque todo mundo tem algum resquício de sombra que te
apavora, que te deixa mal, né? Que te perturba. Todo mundo tem. Então todo mundo tem que aprender a lidar com isso e não se deixar levar por isso. Porque quando a pessoa se deixa levar é que as coisas ruins acontecem, os crimes acontecem, entende? Veja bem, Carl Jung, ele falava que a sombra, ela atua nos nossos egoísmos mais refinados, nos instintos mais reprimidos do nosso ser. Então veja bem, na sombra você tem aquela disputa interna para você saber lidar com seus medos, com as suas inseguranças e principalmente com os seus ressentimentos. Aquilo que se relaciona com outras pessoas que te causaram alguma coisa, eu sei, pessoal, que é muito difícil administrar. E as traições são como facadas. Eu entendo perfeitamente a traição do amigo, a traição de um companheiro, de uma companheira, de uma esposa, de uma mulher, de uma namorada, ou de um namorado, de um marido. Enfim, essas coisas de pessoas que você confiava e que, de repente, fazem tão mal, é muito complicado de administrar. E nisso tudo, a sua sombra começa a se exaltar. E é assim que começa o trabalho também dos daimons externos, né? Porque eles se aproveitam dessa manifestação sombria de você, da sua depressão, da sua tristeza, e eles vão exatamente fazer igual aquele mestre das trevas fez. Que nada, toca o barco, é assim mesmo, tem que sentir ódio, tem que reprimir as pessoas. Eles vão dando as dicas e nos vamos transformando em pessoas cada vez piores. Olha para trás, você que está trabalhando com as trevas, pensa bem quando você era criança, olha a tua inocência e vê em que pé que está a tua situação hoje. Como que você consegue se erguer e se manter de pé com tanta maldade, né? Com tanta discórdia, com tanta coisa ruim que você está gerando na vida de outras pessoas e na sua própria vida. Tudo que a gente considera ruim, muitas vezes nas outras pessoas, acabam se tornando as nossas sombras. Porque a gente é crítico de apontar e não é autocrítico de ver se você também não tem aquele mesmo resquício, aquela mesma direção. Quando você vê, você já se tornou a própria pessoa que você apontava o dedo. Você já pensou nisso? Pois é, pessoal. Então, vamos agora tentar trabalhar com a nossa sombra interior. Tem um outro lado da moeda, como eu falei, né, na questão do Jekyll e Hyde, a questão do Jekyll e Hyde, do autor Robert Stevenson. Esta é a melhor forma de você entender. Sim, tem um lado anímico, tem um lado instintivo, tem um lado animal, né, irracional, mas existe um lado que te impulsiona dentro de você. Tem também aqueles filmes que mostram que a pessoa se separa, né? Então fica a pessoa do mal e a pessoa do bem. A pessoa do bem é uma pessoa coitadinha, que antes era capaz de fazer alguma coisa e depois já não era mais capaz de agredir alguém, capaz de fazer nada, não consegue fazer nada. É uma bola murcha total. E quando ela tinha o outro lado junto, era uma pessoa dinâmica, porque aquele outro lado que impulsionava. Só que quando separou, aquele lado ruim ficou ruim para valer. E começou a querer destruir todo mundo. Imagina só. Então, aí é que está, pessoal. É o ponto do equilíbrio. É o yin e yang. É por isso que nós trabalhamos a nossa sombra, nós administramos aquilo que nós temos. Por quê? Não dá para você arrancar alguma coisa que está no seu interior, que existe dentro de você, mas que também, por outro lado, pode te impulsionar a fazer coisas grandiosas, a ter coragem para lutar, para enfrentar os problemas. Porque imagina, quando você é derrotado, quando você está mal, depressivo, caído, você precisa de alguma coisa que te energize. Então, nesta hora, é que você consegue buscar lá no teu interior aquela força para poder lutar e modificar a sua vida. Quando você conseguir fazer isso, o que você tem que trabalhar são as atitudes que você tem da vida com relação a você, como a vida se apresenta e como que você retorna, e das pessoas
como elas retornam para você e como você retorna para elas. Você vai ver que quando você modifica essa coisa interna e você eleva o teu padrão, mas trabalha fortemente nisso, né, alinhado aos seus instintos, o que acontece? As pessoas começam a olhar você de uma maneira diferente. Por isso que a gente fala de iniciação no esoterismo, quando fala assim, eu vou me iniciar, eu vou matar os velhos hábitos. Aquele Francisco não será mais eu não serei mais aquela pessoa, seria uma pessoa melhor. Daqui para frente eu vou ser uma pessoa focada, determinada, com vontade, vou entender que cada minuto da vida deve ser aproveitado para que tenhamos sucesso, crescimento e tudo mais. Então, é uma autoanálise. Imagina que você está na frente de todas as pessoas, você começa a jogar para fora, você pode fazer isso até na frente do espelho, se não tiver coragem de uma sessão de terapia, que eu até recomendo, mas você pode fazer também. Você pode ir num psicólogo, você pode fazer o que você quiser. Até um amigo que estiver disposto a te ouvir também vai te ajudar. Então, veja bem, às vezes é necessário pôr para fora, colocar aquilo que está dentro de você, para que você fique bem. Aquele chacoalhão, aquele choro compulsivo que você tem para libertar alguma coisa, é muito, muito bom. É realmente a única maneira, às vezes, de você voltar ao teu eixo, ao teu equilíbrio. Então, é aquela coisa, né? É o caos para restabelecer a ordem. Mas tenta ter o controle de tudo, pessoal. Controle da situação. Pense muito bem nisso. Pense muito bem nas suas atitudes. E pense bem se aquilo que você está fazendo contra outra pessoa, tá? De repente, você quer que essa pessoa faça com você mesmo. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu dei uma visão muito esotérica, porque eu não sou psicólogo, nem tenho pretensão de sê-lo. Mas eu acredito que eu possa ter ajudado vocês a interpretar-se e se conhecer um pouco mais e tentar ativar as suas potencialidades. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago, assina o nosso canal e aciona a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. Tem mais também. Tem mais não, nós estamos no Telegram que eu estou colocando aí na tela e tem aí na descrição. Estou convidando você para participar. Telegram, lá tem brindes, você pode sugerir vídeos, você pode bater papo com o pessoal, você pode falar tudo sobre o canal. Eu ensinei o pessoal a buscar vídeos no canal. Olha aí como é que busca vídeo. Tá vendo aí? Vai aparecer aqui na tela. Tem a lupinha aí que está aparecendo. Você clica na lupinha, coloca o assunto e o canal com certeza vai ter o assunto para você assistir. Temos de tudo. Os vídeos, nosso acervo realmente é muito grande. E o pessoal está ficando abismado na lista do Telegram, porque eles estão vendo isso, que todo assunto que eles colocam perguntando já tem um vídeo gravado. Então convido vocês para esse bate-papo, para essa coisa de crescimento juntos aí, além do que as ofertas que nós estamos fazendo só para esse pessoal que está lá com a gente interagindo, tá bom? É isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!